de hoje falaremos sobre como se exercitar com segurança em dias de calor. Eu me chamo Amanda, eu sou personal de gestantes e nessas lives que eu faço todas as terças e quintas-feiras, às 18 horas, é para trazer informação para que vocês se sintam mais seguras para a prática de atividade física durante a gestação, tá? Então, eu ajudo grávidas a controlarem o ganho de peso com a prática segura de atividade física e sem prejudicar o bebê. E como está fazendo muito calor nesses dias, eu não sei de onde vocês são, se quiserem me mandar aqui nos comentários. Eu estou aqui em São Paulo, capital, e tá muito quente esses dias. Então, eu tive uma demanda aumentada aí das minhas alunas, das gestantes, em relação exatamente a esse calor excessivo que a gente está passando. E existe risco sim, tá? Existe risco para vocês e para o bebê, se nós não cuidarmos desse aumento da temperatura corporal. Então, é super importante que vocês se cuidem, e eu vou passar aqui para vocês quais são esses cuidados que a gente pode fazer para poder realmente se cuidar, né? Que vocês tenham uma gestação saudável, tranquila, e que não tenha riscos para o bebê. Porque o que acontece? Se a gente não faz uma prática segura e se coloca em situações de risco, não adianta nada, né? A gente não consegue se beneficiar da prática de atividade física ali com segurança. Então, por que a gente vai falar desse assunto hoje? Exatamente por esse calor excessivo que está nesses dias e por conta do verão que está chegando. Então, eu quero trazer informação para vocês, para que vocês se sintam seguras para fazer atividade física, que vocês não coloquem nem vocês, nem o bebê em risco, porque existe esse risco, sim, da gente fazer atividade física com esse calor excessivo, e quais são as estratégias que a gente pode ter exatamente para vocês se cuidarem e que vocês tenham uma prática segura, tá? Quando a gente fala de muito calor durante a gestação, nós estamos falando de algo chamado hipertermia, tá? É um calor que é excessivo. Então, a gestante, durante a gravidez, a gente tem ali um aumento da temperatura corporal natural já da nossa troca de calor com o bebê. Então, o que acontece? O bebê troca calor com você e você troca calor com o ambiente. Então, sabe se... Nossa, você já fica grávida, você já sente muito calor? É como se você constantemente estivesse abraçada com um bichinho de pelúcia. E aí, sabe quando a gente começa a suar? Porque tá com aquele bichinho ali encostado constantemente ali em contato com a gente, e isso faz com que a temperatura aumente, tá? Então, essa troca de calor é uma troca de calor natural e fisiológica da gestação. Não é sobre essa troca de calor natural que acontece, que a gente vai falar hoje, tá? Hoje nós falaremos sobre esse calor ambiental excessivo, que faz com que essa troca de calor também fique excessiva, tá? Então, como que a gente pode fazer para reduzir essa hipertermia e não colocar você ou o seu bebê em risco? Então, a hipertermia é a elevação da temperatura corporal da mãe, que pode, sim, trazer riscos para o bebê, tá? O que acontece? Quando a gente tem essa elevação da temperatura corporal, acontece algo que nós chamamos de estresse térmico, tá? O estresse térmico, ele é quando a temperatura da mãe sobe, e aí o bebê, ele é muito sensível a essa temperatura elevada. Então, por que pode trazer riscos para ele? Exatamente por conta dessa sensibilidade. Então, ele está ali se formando, ele precisa de um ambiente confortável, com uma temperatura mais baixinha, e tem ali uma temperatura elevada. Então, a temperatura elevada, que é essa hipertermia, traz risco de aborto, traz risco de parto prematuro, traz riscos para a mãe também, tá? E aí eu vou trazer para vocês daqui a pouco como que a gente pode reduzir esse calor excessivo e como fazer atividade física com esse calor excessivo, tá? Um segundo ponto, além desse estresse térmico causado por esse calor excessivo, tem também a questão da desidratação. Então, a desidratação é quando a gente está ali com uma temperatura elevada, começa a transpirar e você não está ingerindo água. Qual que é o problema de estarmos ali num ambiente de desidratação? É que isso gera contrações do útero. Então, sabe aquele dia que você sente muita contração? Muito provavelmente pode ser por uma desidratação. Então, eu tive uma aluna que ela viajou para o Nordeste agora de férias,
E ela me falou que no aeroporto, na volta, ela sentiu muita contração, num ponto que ela não conseguia andar. E aí era contração no abdômen mesmo e também cãibra na panturrilha. Então, cãibra e essas contrações, o motivo pode sim ser a desidratação, tá? E a desidratação, ela vai levar a essa contração do útero, que pode levar a um parto prematuro, tá? Então, a gente precisa cuidar dessa hidratação, durante ali a gestação. O problema é que assim, e quando isso fica além? Então, a gente tem ali um calor excessivo, a gente tem um estado de desidratação, a gente tem um estresse térmico acontecendo no corpo, e isso, ele dá sintomas e sinais para te mostrar que isso está acontecendo, tá? Vou tomar um gole de água que eu tô com calor, tô com sede. O que que pode gerar esse aumento da temperatura corporal, esse aumento da desidratação, esse estresse térmico que acontece? Tem 3 fatores que a gente vê muito no dia a dia. Você fala assim: "Ah, Amanda, mas não é só o calor do ambiente?" Sim, né, esses dias que estão mais quentes, tudo bem. Mas e, por exemplo, uma piscina quente, um banho quente, tá? São 2 fatores ambientais que a gente tem controle e que geram sim uma hipertermia. Então, vai fazer natação, você não vai fazer natação numa água quente. Vai tomar banho, você não vai tomar banho com água quente, tá? Além, então, da temperatura ambiental, tem esses 2 fatores. E o terceiro, que são as infecções, que levam à febre, por exemplo, e aí levam a desencadear outros problemas, tá? Mas hoje a gente não vai falar da febre, a gente vai falar sobre a parte de controle ambiental que nós temos, sobre o que está à nossa volta, que gera essa elevação da temperatura corporal, e como que a gente pode reduzir para fazer atividade física, tá bom? Então, existem riscos para a mãe, como parto prematuro, desidratação e estresse do coração. Então, sabe esses dias que vocês se sentem com mais calor? Tenta perceber também se o coração não fica mais acelerado. Então, esse é um sintoma, a boca seca, o coração mais acelerado, o calor excessivo, um mal-estar, uma tontura. E você saber desses fatores te ajuda a prevenir ou até mesmo tratar o quanto antes, tá? Então, começou a sentir alguns sintomas, como tontura, mal-estar, pressão baixa, boca seca. Hidratem-se, gente, por favor. Eu vou falar sobre outros fatores aqui, mas uma base é hidratação, tá? E aí eu vou dar dicas de como vocês podem se exercitar nesses dias mais quentes. Riscos para o bebê. O que que a gente pode entender ali? Parto prematuro e aborto, tá? Sim, isso acontece. Então, o bebê ele é muito sensível a essa troca de calor, essa temperatura elevada. Ele também é muito sensível, o corpo, a essas contrações que acontecem por conta da desidratação. Então, é muito importante que vocês saibam quais são esses sintomas, exatamente para a gente poder prevenir ou até mesmo tratar rapidamente, tá? Começou a ter muitas contrações, contrações ali no útero, tá com muita contração de treinamento, tá com cãibra, cansaço, moleza, boca seca. Primeiro passo, tomar água. Precisa. Tudo isso é sintoma de hipertermia, que é hiper, elevação, termia, a temperatura. Então, é uma temperatura alta, tá? Uma temperatura que sobe e fica ali no alto e a gente não quer que isso aconteça. Uma coisa boa é que a gestante é muito sensível à água. Então, o corpo responde muito rápido quando vocês tomam água, e aí rapidamente regula essa temperatura corporal, tá? Por isso que eu tô falando, o primeiro ponto de alerta é, sentiu qualquer um desses sintomas, você sabe que eles acontecem, eu já tô aqui falando para vocês, percebeu? Primeira coisa, toma água. Não é tomar banho gelado, não é pegar um picolé, não é nada disso, é tomar água, tá? Precisa colocar água para dentro. E aí, algumas meninas lá do programa, eu perguntei para elas como que tá sendo esses dias de calor, né? Se elas estão conseguindo treinar, se elas não estão. E aí a gente tem um grupo ali no WhatsApp que a gente vai trocando bastante informação. E aí elas me relataram que nesses dias que estão muito quentes, elas sentem exatamente esses sintomas de tontura, pressão baixa, mal-estar, indisposição.
sente que o corpo tá derretendo, né? Tá aquela sensação de onda de calor, tá fritando o corpo. Principalmente algumas que moram em cidades que estão mais quentes ainda do que São Paulo, estão fazendo 40, 50 graus, né? 45 graus, que é muito alto. E aí eu perguntei para elas sobre o que elas gostam de fazer, né? Então, você está sentindo tontura, fraqueza, pressão baixa. O que vocês estão fazendo de estratégia, além do que eu falei para elas, né? Para poder se movimentar com segurança. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui algumas questõezinhas, alguns pontos que a gente pode observar no nosso dia a dia para tomarmos cuidado e a partir daí termos uma prática segura de atividade física e não ter essa hipertermia, tá? Que vocês consigam praticar atividade física com segurança. E aí, uma reflexão muito importante que eu quero trazer para vocês não é só porque o dia está muito quente que a gente não vai se exercitar, tá? Pensa que o pessoal que está lá no Nordeste, imagina assim, não vou fazer porque está calor. A pessoa não vai fazer atividade física nunca, né? Porque lá é calor 365 dias do ano. Então, assim, não é desculpa não fazer atividade física porque está calor. Combinado? Temos que usar estratégias para que fique um pouquinho mais fácil e a gente possa ali usufruir dos benefícios da atividade física. Então, o primeiro ponto principal que eu preciso passar para vocês: horário. Prestem muita atenção no horário que vocês estão fazendo exercício. Por quê? Início da manhã um pouquinho mais fresco, então quem é mais matinal acorda um pouquinho mais cedo, faz atividade física antes de ir para o trabalho, antes de começar as tarefas do dia a dia, de preferência ali até umas 8 horas da manhã, são os horários mais frescos que eu costumo dar aula. A partir das 9 parece que já começa a esquentar, dependendo da região que você tá, mas assim, meio-dia, de jeito nenhum, tá? Quando que a gente vai fazer atividade física no meio do dia? Quando você tiver ar-condicionado. Então, não tem um espaço ali que você tenha uma ventilação. Eu vou te falar que nem ventilador às vezes funciona, porque o vento é tão quente que parece uma sauna. Mas, acredito assim, antes das 8, 7, 8 horas da manhã é um horário muito bom para fazer atividade física, e após as 17, 18 horas. Antes disso, muitas vezes o ambiente ainda está muito abafado, tá? E isso vai variar muito do local que você vai fazer. Se você vai fazer em casa, vai fazer na academia, vai fazer num estúdio, tenta perceber os horários que são mais ventilados, que está um pouco mais fresco, que você se sinta mais confortável para fazer, tá bom? Então, escolha bem esses horários. E se for um local que você tem ali acesso a um ar-condicionado, um local mais fresco, não tem problema você fazer durante o dia, tá? Tomem só cuidado com o deslocamento. Então, tem algumas gestantes que eu dou aula que vão andando para academia e já aconteceu de passarem mal ao chegar na academia por estar muito quente. Então, imagina quem está no Rio de Janeiro com 45 graus, que você caminha 10 minutos até a academia. Você chega derretendo, tá? Acho que até o chinelo derrete lá no asfalto. Então, precisa tomar cuidado com esse horário que você está fazendo exercício. Segundo ponto muito importante, que eu já falei para vocês, mas é realmente a hidratação. E aí, uma dica que as meninas deram lá no grupo é sobre fazer ali, né, a água mais geladinha, uma água mais fresca, e que se você quiser misturar ali para quem tem dificuldade, mas teve gente que falou, eu tomo bastante água com limão, né, águas saborizadas ali, exatamente para poder ajudar nessa ingesta de água, principalmente para quem não gosta de tomar água, mas de preferência ali uma água um pouquinho mais fresca, até gelada, e se, né, se tiver ali a condição, mas sempre molhando a mão, e aproveita, né? Passa a mão aqui na nuca, passa no punho, passa nos braços, aproveita e passa um pouco dessa água no corpo, exatamente para a gente conseguir reduzir essa temperatura corporal, tá? Costuma ajudar bastante. Terceiro ponto, que vai um pouquinho mais para a parte prática de atividade física. Cuidado com a intensidade que vocês treinam. Amanda, como assim? Mas a gente já não treina intenso, mas pode treinar intenso? O que acontece? O recomendado é que a gente treine até a intensidade moderada, e tem algumas mulheres que treinam num moderado, que é mais próximo de vigoroso, principalmente as que já são mais treinadas, e algumas que treinam ali do moderado um pouquinho mais para o leve, tá? Vamos tentar nesses dias, se você está num ambiente que não está tão fresco, que você está ali com calor, mesmo que você esteja ao ar livre, para evitarmos as atividades que você eleve muito a temperatura corporal, tá? Então, uma caminhada que você fazia mais acelerada,
reduz um pouquinho o ritmo, tá tudo bem, pelo menos a gente mantém o corpo em movimento, mas não eleva tanto essa temperatura corporal com o exercício, tá? Sentiu que dá para fazer, faça, vai se hidratando o tempo inteiro, opte por horários mais cedos, que aí você consegue fazer a atividade física normal. Mas se sentiu que tá um pouquinho mais quente naquele horário, reduz um pouquinho a intensidade do treino, tá? Não é sobre não treinar, é sobre adaptar, combinado? Roupas mais fresquinhas, então assim, camiseta grossa, roupa preta, calça que é um pouquinho mais grossa, gente, evita, tá? Essa semana eu tive o caso de uma aluna que ela chegou para treinar, era um horário cedo, ela falou: ah, não, mas tá fresquinho, tá tudo bem. No final do treino, ela tava passando muito mal, porque ela tava com muito calor. E eu falava: vai para casa, troca de blusa, eu fico aqui esperando. Tipo, ela só tinha, era pertinho. Vai lá, troca de roupa. Ela botou uma roupa grossa. E eu falava assim: ó, eu vou reduzir a carga. Ela: não, não precisa. Então ela quis ali ficar discutindo comigo sobre, ah, não, não precisa, eu tô bem, dá para treinar. E aí, com o decorrer do treino, o sol foi ficando mais forte, o ambiente foi ficando mais quente. Ela tava com uma roupa um pouquinho mais grossa, porque achou que tava fresquinho, então tava ótimo. Então, assim, tomem muito cuidado com a roupa que vocês usam, tá? Mesmo camiseta, tipo, essa aqui é uma blusa, mas assim, ela é grossa, tá? Então eu particularmente não vou treinar com essa blusa agora. Vou pôr uma blusa mais fresquinha para poder treinar. E para quem gosta, pode fazer descalça também, né? Dependendo do lugar que você tá, se tá em casa, fica ali com o pé. Aqui o piso de casa é piso frio, então fazer, né, atividade aqui descalça eu particularmente adoro porque fica bem fresquinho também. E, gente, evite banhos quentes, tá? Nesses dias, evitem ao máximo tomar banhos mornos ou quentes. Tanto a parte do banho, com água mais fresca, um pouquinho mais gelada, mas piscina também. Então, eu vejo muitas mulheres, ah, não, como tá mais quente, vou fazer uma atividade na piscina. E às vezes a piscina ou tá aquecida, ou tá quente mesmo por conta da água, mas assim, às vezes a água tá quente. E aí a mulher tá ali, fazendo hidroginástica, fazendo uma natação, tá se movimentando, não tá se hidratando porque sente menos sede na água. Parece que a gente não, o cérebro não fala, ah, tô na água, não vou tomar água. E isso acaba elevando também a temperatura corporal. Então você tá se exercitando, tá transpirando sem saber, tá elevando a temperatura e não tá tomando água. E muitas vezes com sol na cabeça, porque é ambiente externo, tá? Então tomem cuidado com esses banhos, busquem banhos mais fresquinhos e a piscina um pouquinho mais fresca também.